Boa tarde, todos e todas. Estamos aqui no auditório. Boa tarde a quem nos acompanha pelo televisão. Prazer para todo mundo aqui nessa nossa aula inaugural do Departamento de História, e que simbolicamente abre o conjunto das nossas atividades desse semestre. É um prazer enorme ter aqui com a gente a convidada na aula, é cofundadora do Movimento das Mães e dos Meninos, cofundadora e atual coordenadora, né? Então, eu gostaria de convidá-la para estar na nossa mesa com a gente. Por favor. Pode aplaudir, viu? Meu nome é prazer, viu, Ana Paula? Você com a gente. Pode servir a água durante. Está dando, Igor? Foi pegar aqui? Obrigado, Ana Paula. Bom, e a Larissa, minha colega, coordenadora da delegação, já está sentada. Ela vai apresentar para a gente a Ana Paula e coordenar a sessão de hoje. Obrigado. Obrigada, Henrique. Tá também, hoje é um dia especial, porque o Henrique está inaugurando a gestão dele, né? Na nova direção do departamento. Boa tarde a todas e todos. Essa aula inaugural, ela tem, eu acho que um significado muito especial, né? Que procura, então, também refletir o momento que a PUC está vivendo, né? O nosso momento atual, que é, de fato, colocar as atividades de extensão no centro, né, dos nossos projetos, das nossas atividades que a gente vem desenvolvendo na PUC-Rio. E a partir justamente de uma experiência de um projeto de extensão que eu tenho participado, junto com as professoras Betânia Assi e Fernanda Pradal, do Direito, e aqui temos também algumas participantes, né, Kênia, Luísa, desse projeto de extensão sobre cidadania e movimentos sociais, lutas por direitos. E no caso da contribuição do Departamento de História, a gente vem fazendo essa pesquisa pensando também na produção dos acervos sociais, na produção do que os movimentos sociais têm produzido como arquivos. Então, o nosso primeiro contato, né, com a Ana Paula foi justamente a gente fazer uma entrevista de história de vida com ela, só que a partir dos documentos do próprio acervo dela. E aí foi muito interessante como que a memória e a história da trajetória de vida dela também vai se entrelaçando com a documentação produzida, com a documentação do Jonathan e de toda a família, né? Então, a partir desse contato, que para mim eu considero um privilégio ter conhecido a Ana Paula, a figura da Ana Paula sempre mexe com a gente, né? Da força que ela tem e a potência dessa mulher mesmo, né? Dela e de todas as mães. Então, nesse espírito de extensão da PUC se abrir cada vez mais a nossa comunidade externa, é que a gente trouxe a Ana Paula para a nossa aula inaugural. E é um luxo a gente poder estar aqui hoje, nessa tarde, poder escutá-la, acolhê-la, né? Ela e a todas as mães e todo o movimento. E a gente tem muito que aprender com ela. A tarde é sua, Ana. Já estava já querendo chorar. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Para mim é muito importante, né? Eu sou apenas mais uma mãe, né? Que teve o filho vitimado pela violência do Estado.
Então, eu estou aqui representando não apenas o meu filho Jonathan, não é apenas a presença da Ana Paula, mas sim de uma mãe que luta por justiça, que luta por memória, que luta por direitos, representando milhares de mães, mulheres pretas, pobres, moradoras de favela e periferia. E é importante estar aqui, né, fazendo essa aula inaugural do Departamento de História, já que a nossa história, né, a história do povo preto é apagada, né? Então é importante a gente estar aqui, registrar esse momento, é importante ter essa conexão favela, universidade. Eu acho que a gente tem muita coisa para trocar e juntar forças. Eu sempre falo que a luta das mães que perdem seus filhos assassinados pela polícia, ela não pode ser uma luta só das mães, porque a nossa luta é uma luta por memória, por verdade, por justiça, por reparação, mas é uma luta acima de tudo pela vida. E eu acho que a vida de cada um, eu acho que é obrigação de todos nós zelarmos pela vida do outro. Então, é isso. Agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, o convite para estar aqui hoje. Espero que a gente possa, que seja apenas um primeiro encontro, né? Que possam haver outros, que outras mães possam estar também presentes em outras oportunidades. É isso, obrigada. A Ana sugeriu que a gente começasse essa aula de hoje mostrando para vocês um trecho de um documentário, um documentário curta, que se chama Cada Luto, uma Luta. É um documentário de 2015, né, Ana? 2015, que teve um roteiro escrito pela própria Ana Paula e pelo Vitor Ribeiro, e contou com o apoio do jornal A Nova Democracia e o Fórum Social de Manguinhos. Então, a gente achou que, passando um pouquinho para vocês desse documentário, com isso, acho que a gente tem também uma ideia maior também do espaço, né, do que a gente está falando, né? Acho que é importante também visualizar essa experiência. Então, esse documentário ele é feito a partir de imagens do dia do assassinato do Jonathan. No caso, foram imagens e depoimentos que o pessoal do jornal Nova Democracia, né, e chegou lá em Manguinhos, logo após o assassinato do Jonathan. Então, eles conseguem pegar alguns depoimentos das pessoas. E aí, depois também tem imagens da missa de sétimo dia, onde depois nós nos organizamos e fizemos uma caminhada por Manguinhos, pedindo justiça, onde tinham vários outros familiares, né, de outras favelas. Então, foi pegando... O assassinato acontece em 2014 e o documentário ele junta imagens desse período de quase um ano, né, do que aconteceu, mostra um pouco de como se inicia a minha luta nessa busca por justiça e, e aí mostra um pouquinho, né, de como acontece esse início da luta. Por isso eu achei importante mostrar para vocês. Entraram em contato comigo agora, lá do Manguinhos, dizendo que os policiais da UPB balearam e mataram um jovem lá. Não tem nenhuma imprensa local. Eu estou partindo para lá, vou partir para lá também.
da situação do morador. Isso é maquiagem. Fez para botar o TV tudo maquiagem, para poder ele tentar esculachar o morador. Eles fazem. Não, aí, Galo. Tá mal aí. Emissoras aonde? Na emissora não, é jornal impresso. Jornal impresso? Isso. Pode eu botar? Não, não importa. Pode ficar sem a máscara. Pode ficar sem máscara. Você treinar. A minha máscara tá no carro. Aliás, pega essa reta aqui. Vocês vieram por aqui, vieram? Não, tá de carro. Tá de carro. Ah, cadê o carro? Tá do lado de fora. Então, vocês pegam aqui, esquerda. Vocês vão sair do outro lado. Pega aqui, eu vou ficar olhando vocês saírem. Ele vai pegar esse aqui, eu vou lá na frente. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Pega esse aqui. Não quero ficar olhando, eu vou estar tranquilo. A gente não quer, não vai atrapalhar você. Entramos na favela e logo encontramos todos os amigos e outros moradores da comunidade, assim, revoltados com a situação com os policiais. Então, porque logo que a gente começou a fazer o registro, tiramos equipamentos de segurança, máscara de gás, a gente começou a fazer o registro, passou-se alguns minutos e já tomamos uma dúvida da polícia. Aí a gente pegou, concordou, baixou a cabeça, foi embora, né? Saímos por um beco e contornamos o quarteirão, né, dentro da favela, e entramos por um outro beco, porque a gente estava ali também na função de esperar esses outros jornalistas que a gente contactou por telefone, chamou para ir até lá. E assim que esses jornalistas chegaram, e outros jornalistas do Monopólio chegaram lá também, a gente entrou em busca do depoimento da família do Jonathan, da avó, da tia, dos pais dele, que era o nosso objetivo principal lá. Quando os coletores chegaram dando tiro ali, aí pegou no meu filho. Aqui as balas, aqui, ó, para, filhos de interno. Bota a bala pra gente. Essa aqui é de polícia. Se der um PP, não tem saco isso aqui, né? Não tinha traficante, não tinha bandido, não tinha nada. Eles chegaram só. Pela justiça, né? É uma providência, né? Pô, deixar isso impune ou não, que é uma covardia. Ela tá assim, né? Não sei. Ele não vai voltar, né? Não tem Quando crescia, porque crescer, nascer, crescer. Só eu recebia dois filhos. Só não fala que gostava muito. Chegou e passava. Maldade, ruindade, perversidade. É maldade, perversidade, ruindade, não tem nem falar, não tem nem mais. Eu só quero um abraço dele. Do momento do luto, eu fui amparada por outras mães, né, lá da comunidade mesmo, que também foram vítimas, também tiveram filhos mortos, né, pela UPP. Foi quando eu encontrei com a Fátima, que é uma mãe de Manguinhos, também vítima da polícia, e ela me sinalizou, né, falando do Fórum Social de Manguinhos, que foi quem também acolheu ela no momento da dor dela. Essa presença de Ana Paula, né, e de Fátima também, que é uma outra mãe de Manguinhos,
que teve filho morto também assassinado pela UPP, ou seja, veio fortalecer esse trabalho, esse enfrentamento que o Fórum vem fazendo no campo da segurança pública. Quando você mexe com uma mãe, você mexe com a favela inteira, você mexe com todo mundo, né? Então, a mãe, para o favelado, ela já tem uma legitimidade que é sagrada, né? Isso desde sempre. E isso abre um espaço para essa mulher estar na luta. Ninguém aqui vai ser contra a participação de uma mulher que teve seu filho arrancado assim, da sua vida, do seu ser familiar. Ninguém vai achar ilegítimo para essa luta. E eu falei, eu não posso ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou a mãe dele, eu tenho que lutar por ele. E aí, foi através do fórum social que eu conheci o caminho da luta, né? Conheci o caminho da luta, o caminho da resistência. E desde então eu venho fortalecendo, cada dia mais fortalecendo a minha luta. Porque esse projeto é um projeto de uma ocupação do Rio de Janeiro. É um projeto, vamos dizer, que está no imaginário conservador nacional há muitos anos. Né? O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade rebelde. Eu estou aqui para pedir justiça, eu estou aqui para gritar que a comunidade não pode se calar, a favela não pode se calar. Nós temos que dar as mãos e a favela unida, eu tenho certeza, jamais será vencida. A gente perdeu o nosso filho com mais de meses assassinado. O meu filho vai fazer assistir esse documentário para mim é sempre como se fosse a primeira vez, né? Por conta do tempo, a gente não vai conseguir exibir todo, ele tem 20 minutos, mas quem quiser assistir ele por completo está disponível no YouTube. E eu achei importante, né, apresentá-lo, porque é dali. É a partir do momento que meu filho é assassinado, que eu achei que eu nem fosse sobreviver, e eu consegui, né, através de outras mulheres que me deram a mão, eu consegui sair dali, daquele momento de extrema dor, mas carregar, né, dentro de mim não só a dor, mas o amor pelo Jonathan. E é isso que tem me sustentado até hoje, é o fato de conseguir ressignificar essa dor, apoiando outras mulheres, porque, infelizmente, a violência do Estado ela não parou no meu filho. Meu filho não foi o primeiro, nem foi o último. Então, a polícia ela não para de matar. Então, é necessário que a gente tenha forças para amparar outras mulheres. E a partir de 2014, quando acontece o assassinato do Jonathan, que eu consigo me levantar, a gente se junta e forma um movimento das Mães de Manguinhos, onde a gente tem, ao longo desses anos, conseguido apoiar, acolher outras mulheres, mães, irmãs, familiares de vítimas da violência do Estado. E a gente busca fazer com essas mulheres não só dar esse acolhimento, mas é fundamental fazer uma formação política
assim como eu tenho me formado a cada dia na luta, na militância, através da resistência, aprendido muito, coisas que eu nunca aprenderia na escola, né? Coisas que não são faladas na escola, acredito que também nem nas universidades, mas acho que a gente está conseguindo transformar isso, e a prova disso é que hoje eu estou aqui, né? E eu acho que é fundamental essa transformação, é fundamental que hoje, né, uma aula inaugural do curso de História, eu possa estar aqui compartilhando a realidade das favelas com vocês, falar da importância da mídia, né? Porque lá, após o assassinato do Jonathan, não tinha mídia, e aí é através da Fátima, que é uma das mães do Manguinhos, ela aciona a mídia independente, que na época era o jornal A Nova Democracia, e eles vão para lá, eles conseguem fazer aquelas imagens, conseguem falar comigo, com a minha família, com alguns moradores, e o quanto que foi importante, né, o registro daquele momento. Que muitas vezes a mídia corporativista, né, não está disposta a ouvir verdadeiramente os familiares, os vizinhos, né? É sempre o que a polícia fala, né? Vocês verem ali que no documentário aparecem algumas manchetes de reportagem falando jovem morto em confronto com a polícia em Manguinhos. Então, sempre ressalto que não é apenas um assassinato, né? Quando nossos filhos de mulheres pretas como eu, são assassinados pelo Estado dentro das favelas e nas periferias, não é apenas o assassinato do corpo, né? Mas é o assassinato também da dignidade de quem eram essas pessoas, tentam de todas as formas desumanizar para dar legitimidade a essa monstruosidade, né, que eles fazem. Então, o quanto que é importante as mães poderem se levantar e contar, serem protagonistas das suas próprias histórias e das histórias de seus filhos, né? Hoje o Jonathan, ele não está aqui fisicamente, mas ele para sempre vai estar presente. Onde eu estiver, o Jonathan vai estar presente. E o quanto que é importante a gente ser protagonista das nossas próprias histórias e ter isso registrado, né? Porque hoje eu estou aqui, não sei amanhã. Na semana passada, a gente enterrou uma mãe, foi noticiado na rede nacional, a Laura, mãe do Lucas, ela vinha lutando há 4 anos pelo filho dela, que também foi assassinado pela polícia no complexo do Chapadão. E a Laura, ela vinha lutando contra um câncer. E no mês passado a gente estava com ela, mobilizadas, várias mães de várias favelas do Rio, que também tiveram seus filhos assassinados. A gente estava com ela na porta do Tribunal de Justiça, seria uma audiência do caso do Lucas. E ali, naquele momento, a Laura falou para a gente, eu não vou morrer. Enquanto eu não ver a justiça ser feita no caso do meu filho, eu não posso morrer. E numa das entrevistas que a Laura deu, ela fala o que é um câncer, o que é um câncer em vista de uma mãe que enterra um filho. Então, assim, não é fácil, é uma luta muito difícil, é uma luta árdua. A gente tem que lidar com esses dois assassinatos, do corpo dos nossos filhos e também da pessoa humana que nossos filhos eram. E por isso eu acho tão importante a gente estar junto, que mais pessoas possam juntar forças com a gente nessa luta. Essa luta não pode ser só nossa, essa luta deve ser de todos, para a transformação do nosso país, né? A Débora, que é uma das mães de maio, do movimento Mães de Maio de São Paulo, ela costuma dizer que as mães
as mulheres vão parir um novo país. Eu acredito nisso. Diante de um sistema de justiça que não nos atende, diante de um sistema de justiça que não nos enxerga como pessoas humanas, diante de um sistema de justiça que só enxerga o corpo preto quando é para condenar, né? Então, é uma luta grande para que, quando a gente vê que apenas 2% dos casos de homicídios cometidos pela polícia são investigados, e esses 2% são os casos onde mães como eu não têm direito a um luto, porque a gente precisa ser a investigadora, a gente precisa fazer a perícia, a gente precisa encarar, voltar ao local onde nossos filhos foram assassinados, procurar provas, procurar testemunhas. Em meio a tanta dor, a gente ainda tem que acolher outras mães, a gente tem que ser advogado na defesa dos nossos filhos, na defesa de quem mora nos territórios de favela. Então, não é fácil, não é uma luta fácil. Mas já me perguntaram se eu acredito no sistema de justiça. Esse sistema de justiça que está aí, eu não consigo acreditar, mas eu acredito muito na nossa luta, de que juntos a gente pode conseguir transformações, porque nada para a gente vem fácil, a gente não consegue nada sem luta. Então, eu tenho acreditado muito na nossa luta e que ela pode, sim, nos levar a lugares impensáveis, inimagináveis. E eu acredito que um dia, né, as coisas possam melhorar, os nossos direitos possam ser realmente respeitados, né? Que a gente possa ter direitos iguais, independente da cor da nossa pele, independente do lugar onde a gente mora. Eu acredito e eu tenho lutado por isso, né? Mesmo faltando um pedaço de mim, que é o meu filho, eu tenho dado a minha contribuição para a sociedade. Eu tenho consciência disso. E isso também é o que me faz seguir na luta. É um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sentarem um pouquinho e a gente respirar, né, um pouco, para poder ouvir mais da Ana, se vocês perguntarem. Eu acho que a nossa relação, né, Larissa, Betânia, maravilhosa, Kênia, que está ali, Luísa, eu acho que a nossa relação começa justamente quando vocês têm um outro olhar, né? Não é apenas chamar as mães para estarem tocando nessa ferida, falar dessa ferida, porque eu sempre falo que não é fácil, e para a gente tocar nessa ferida tem que ter um sentido para isso, né? Não pode ser apenas falar, todo mundo está aqui e se emocionar momentaneamente. Eu acho que quando a gente aceita um convite para estar dentro de espaços como esse aqui, é muito no intuito de tocar mesmo o coração das pessoas, mas mais do que isso, é levá-las a reflexão, fazer uma reflexão, né, do que cada um de nós podemos contribuir, de que forma podemos contribuir. E aí eu lembro que a gente foi convidada para estar numa outra mesa, né, num seminário onde eu falei isso, né? Estamos aqui falando, mas qual o retorno que a universidade pode nos dar? E a gente está tendo desdobramentos, né? Logo em seguida, vocês pensaram num projeto, em fazer um site, criar um site, né? Contando as histórias das mães que estão na luta. Acho que isso é muito importante, porque a gente faz muita coisa, mas a gente acaba... Mas essas ações acabam se perdendo, né? E eu achei a ideia do site maravilhosa.
E eu acho que é isso, a gente vai pensando juntas, vai construindo. Eu acho que o que a gente pode ter é isso, essa troca, pensar junto maneiras de cada vez mais a luta das mães e também o genocídio da população preta, pobre, sair do anonimato, né, da invisibilidade. Eu acho que é isso que a universidade pode, é uma das coisas, né, principais que a universidade pode nos dar como uma contrapartida. E as outras coisas a gente vai seguindo e pensando juntos. A gente pode passar, então. Alguém gostaria de começar? Boa tarde. Primeiro, queria te parabenizar. Eu sou a Alessandra Maia, sou do Departamento de Ciências Sociais, e a gente tem aqui um projeto de extensão também, que muito pionariamente propõe uma escola de política. E eu sou também da área de PUC. E uma das coisas, eu tive agora, semana passada, o movimento das Mães da Praça de Maio. E quando eu vi o seu cartaz com os rostos, lá eles têm agora um centro de memória, onde todas as fotos das pessoas que foram vítimas de violência do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque essa empatia, esse sentimento, tem muitas pessoas, os filhos, tem mulheres que são mortas pela polícia, tem homens que são mortos pela polícia, tem jovens, tem crianças que são vítimas do Estado. Se vocês fossem imaginar um espaço de memória, lá mesmo no Fórum Social, eu vi a Raquel, da mesma turma da Raquel Barros, a gente estudou junto na UERJ. Eu acho que a Raquel é um pouco isso, essa universidade que vem, que vai, né? Que lugar seria? Um lugar que a gente pudesse, que vocês pudessem pôr as memórias das vítimas do Estado. Você imagina, porque aqui no Rio tem uma tentativa, a Fernanda Pradão falou do DOPS, mas, enfim, refluiu. Se lá em Manguinhos, vocês imaginam um lugar assim? É isso, muito obrigada. Então, a gente imagina assim, é um desejo não só das mães de Manguinhos, mas de outras mães de outras favelas. Em Manguinhos nós temos sim nosso espaço, nosso memorial, onde foi construído em 2016, né? Porque a partir de 2014, quando Jonathan é assassinado e cria-se o movimento das Mães de Manguinhos, a gente começa a fazer o Levante das Mães de Manguinhos. Então, no ano de 2016, nós inauguramos um memorial, um púlpito, onde tem os nomes de todos esses meninos que estão aqui na nossa bandeira, que começa com o assassinato do Mateus, em 2013, a primeira vítima, né, da UPP em Manguinhos. A UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, chega a Manguinhos em outubro de 2012, e em março de 2013 já faz a sua primeira vítima em Manguinhos, que é o Mateus Oliveira Cazé. Tinha 16 anos, foi morto com arma de taser. A descarga foi tão forte que ele teve parada cardíaca e morreu. Mas, e aí eu falo só de Manguinhos aqui, são as vítimas de Manguinhos, mas nesse mesmo período, outras favelas do Rio também sofriam com homicídios cometidos por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora. Então, lá em Manguinhos, com o apoio do Fórum Social e de algumas organizações como a Anistia Internacional, Justiça Global, nós conseguimos levantar esse púlpito, onde tem uma placa com os nomes dos nossos filhos, e recentemente a gente recebeu um mural com as fotos no grafite, os rostinhos deles. Quem tiver interesse de conhecer pode entrar nas páginas do Instagram das Mães de Manguinhos, no Instagram ou no Facebook. Temos lá esse grafite,
E então é uma forma da memória. Em 2016 também, quando inauguramos esse púlpito, algumas mães de outras favelas que estavam lá nesse levante fizeram um plantio de algumas mudas, né, que a gente esperava que crescessem e se tornassem árvores, onde elas batizaram com o nome dos seus filhos, mas infelizmente, né, houve a enchente. Logo em seguida aconteceu uma enchente e perdemos as plantas. Lá hoje ainda resiste uma árvore que foi plantada pela Vera, que é uma das fundadoras do movimento de Mães de Maio de São Paulo, porque a que ela plantou já estava grandinha, maior, então está lá. E a Vera plantou essa árvore em 2016 em Manguins e ela batizou de Bianca. Bianca era o nome da neta da Vera, que estava na barriga da filha da Vera, Ana Paula, quando Ana Paula foi assassinada pela polícia em São Paulo. Naquela época, no ano de 2006, onde aconteceram vários assassinatos em São Paulo. E aí a Vera batizou essa árvore que está lá ainda hoje. Tem também uma árvore que foi plantada pela Patinha da Rocinha, mãe de Hugo Leonardo. Também está lá com a plaquinha com o nome do Hugo Leonardo. Mas, enfim, e a gente tem tentado manter esses espaços de memória em Manguinhos, mas a gente acha super necessário. Em Manguinhos, as pessoas que estão ali conhecem as histórias, conhecem a luta das mães. A gente quer levar isso para fora, para algum lugar realmente centro do Rio, centro da cidade do Rio de Janeiro. É um local onde muitas pessoas passam, e a gente sonha com esse espaço no centro do Rio, sim. Existem muitas ruas, né, na nossa cidade com nome de tenentes, coronéis, capitães. E cadê o nome dos nossos filhos? Estão invisíveis. E a gente quer, sim, dar visibilidade, porque nossos filhos são os verdadeiros heróis da resistência. E a gente quer contar, através desse espaço de memória, assim como existe lá, né, na Argentina, e que a gente acha muito importante, a gente pensa, a gente sonha com esse espaço de memória, porque é isso, a gente quer contar a história que não é contada nos livros. A gente precisa dar fim a esse período de apagamento da nossa história. E é importante dizer, mostrar como o Brasil trata seus filhos pobres, pretos, indígenas, né? A gente precisa contar essa história. Aproveitar para contar um pouquinho, né, Betânia, do nosso trabalho lá no que a gente foi no processo de catalogar a documentação produzida pelo movimento. A gente se deu conta, porque eu estava pensando nos depoimentos e na documentação textual, iconográfica, e aí a gente se deparou com a importância dos murais, né? Dos murais, de outros objetos tridimensionais, que são documentos importantíssimos para contar essa história. Então, diferente da separação da arquivologia com a museologia, né? Não, isso é tridimensional, isso é museologia, a gente foi entendendo que outros documentos e suportes muito diferentes contam a história, são fundamentais para contar a história do movimento. Isso também que a gente vem trabalhando, repensando a própria noção de arquivo. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-la, realmente é muito significante estar aqui vendo alguém que eu estou catalogando os documentos, é uma sensação bem especial. E eu queria perguntar justamente uma pergunta que eu até fico meio, eu não sei se você uma das perguntas, mas é que é muito interessante, diante de todo o seu testemunho, de toda a sua luta que a gente pode haver registrado, assim, ver
o evento de 2014, né, e todos aqueles documentos, por exemplo, que eu estou catalogando, toda a construção, né, certificado de participação de eventos que você fez, algumas cartas ali e tudo mais, e você vê que é uma caminhada, você vai se construindo no tempo, você vê 2016, 2019, os anos, né, cada documento. E aí eu queria perguntar como é que foi o início, assim, sabe? Tipo, como é que você descreveria? Poderia ser uma coisa bem simples. Como é que foi se transformar, assim, né? Porque existe a Ana Paula antes, né? E depois. Mas de toda essa transformação, né? Ao longo do tempo, pô, o movimento Mães de Manguinhos cresceu durante esse tempo, né? Mas, olhando, assim, para esses documentos, né, eu faço a pergunta porque eu estou curioso mesmo. Como é que foi essa construção toda, essa caminhada? Se pudesse dizer assim, não sei se é uma pergunta muito pessoal, às vezes, mas eu fiquei realmente, eu acho que é importante, eu gostaria de saber. Oi, Daniel, um prazer te conhecer. Obrigada, Ali, tá, pelo compromisso aí. É muito importante para a gente, o trabalho que vocês estão fazendo. Queria agradecer mais uma vez a Betânia. Olha, eu vou te dizer que foi acontecendo naturalmente. A gente foi indo para o... Primeiro, eu gostaria de te dizer que existe a Ana Paula antes do nascimento do Jonathan, e aí eu sempre falo que o Jonathan, ele é um ser tão iluminado, meu filho, é um ser tão cheio de amor, que ele transforma a minha vida tanto com a chegada dele na minha vida, quanto com a partida dele. Ele também transforma a minha vida. E eu só posso agradecer por ser a mãe dele, sabe? Porque é isso, posso dizer que hoje eu sou realmente uma outra Ana Paula, que eu nem conhecia, que eu não sabia que existia. E eu sou muito orgulhosa por ter me tornado essa mulher que eu sou hoje, sabe? E por isso que eu sempre agradeço a ele, por isso. Porque é esse amor que nos une e é esse amor que me transforma, que tem me transformado a cada dia. E eu acredito que que o amor, ele realmente seja capaz de transformar as pessoas. Eu acredito nisso. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? Eu só queria gritar. Eu só queria, a princípio, eu só queria sair de Manguinhos e para os lugares onde as pessoas pudessem me ouvir e saber o que estava acontecendo, saber o que aconteceu com meu filho. Eu queria que as pessoas soubessem o que tinham feito com meu filho e o quanto que aquilo estava doendo em mim e o quanto que eu precisava gritar e botar essa dor para fora. Era só isso, a princípio. E aí, quando eu saio de Manguinhos, aquela pergunta que eu faço ali no documentário, que eu falo, tia, por quê? Por que que a polícia matou o Jonathan? Por que fizeram isso com o Jonathan? Essa resposta eu tenho quando eu saio de Manguinhos e encontro outras mães, mulheres pretas como eu, com as camisas, com as fotos dos seus filhos. E quando eu olho para esses meninos, eram também outros meninos pretos, como meu filho Jonathan. E ali, exatamente ali naquele lugar de luta e resistência, que eu tenho essa resposta. Meu filho ele foi assassinado por ser um jovem preto, morador de favela. E é daí, ouvindo outras mães, como Mônica Cunha, que hoje é vereadora do Estado do Rio, Deise Carvalho, que teve seu filho Andreu assassinado dentro do sistema socioeducativo do Rio, e tantas outras mulheres que já estavam ali na luta antes de mim. Foi ouvindo essas mulheres que eu consegui, comecei a ter esse entendimento, né, do porquê nossos filhos são assassinados, e aí fui me formando. E essa luta que tem me formado é esse campo, é esse lugar aí, é a militância que tem me ensinado, trazido muita coisa para mim. E as transformações vão acontecendo naturalmente
a gente começou aí. Eu lembro que no primeiro lugar que a gente foi, na primeira caminhada, que até tem no documentário, que saiu lá do morro da Babilônia, tinha uma. Porque o Jonathan ele é assassinado no ano de 2014, um ano de Copa do Mundo. Os olhos do mundo estavam voltados para a Copa, né? O Brasil, o Rio de Janeiro estavam voltados para a Copa do Mundo. E ali, naqueles lugares, né, os territórios de favela, estavam acontecendo assassinatos, torturas, desaparecimentos forçados, que é quando uma pessoa desaparece após uma abordagem policial. Muita coisa estava acontecendo. E aí tinha nesse primeiro ato que eu fui, tinha uma bandeira bem grande e estava escrito: as lágrimas das favelas, não, a festa nos estádios não valem as lágrimas das favelas. E aí também foi um momento em que eu comecei a refletir sobre aquela frase, né? Precisam matar nossos filhos, desaparecer com as pessoas que moram nas ruas, para mostrar um outro Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro que não é de verdade, um Rio de Janeiro que não existe, né? Então, a gente vê que quando acontecem os mega eventos, as cidades que sedeiam os mega eventos, acontece um maior número do Estado, pessoas são mais encarceradas, né? E sem ter que ser, sabe, por nenhum motivo, as pessoas, o encarceramento ele aumenta, os assassinatos cometidos pelo Estado aumentam, os desaparecimentos forçados aumentam. Então, isso tudo eu fui aprendendo através da luta. E num dia a gente foi homenageada com a medalha Chico Mendes. Como que a gente vai apresentar vocês? E é nesse exato momento que a gente também fala: somos aqui de mãe. Então, chega um certo momento da nossa luta que a gente também atenta para isso. Não sou mais apenas a mãe do Jonathan, a Fátima não é mais somente a mãe do Paulo Roberto, mas somos aqui de Manguinhos e luta com tantas outras também. E é isso, a gente vai se transformando aos poucos e muito sem perceber também essa transformação. Ana, eu estava me lembrando da nossa conversa, assim, a primeira entrevista que a gente fez, né, com a Britânia, a Fernanda também, você leu para a gente uma reportagem. E nessa reportagem você dizia assim, meu filho, né, questionando, né, a morte do Jonathan, e dizendo, enfatizando o fato do Jonathan não estar envolvido em nenhuma organização, em nenhuma questão que ilícita, que justificaria aquilo. E aí eu me lembro que você parou nessa hora da leitura e falou: hoje eu não falaria mais assim. Explica um pouco para a gente o que você foi mudando também a sua forma de pensar a questão da vítima, tem alguma justificativa? Como é que você foi também nesse processo de olhar para outras mães e se identificar com a dor delas, né? Então, acho que isso também traz um pouco, dá a resposta um pouco para o que o Daniel perguntou, né? Porque é isso, naquele momento lá em 2014, a primeira vez que eu saio de Manguinhos, eu queria falar também, né? Que eu tinha perdido meu filho, então eu saía para os lugares, eu pegava o microfone, eu falava a polícia matou meu filho, mas meu filho não era um bandido, meu filho não estava fazendo nada de errado. E através desse contato com outras mães, outras mulheres, que eu começo a perceber que eu precisava mudar esse discurso. E no momento em que eu pegava o microfone e falava: meu filho foi assassinado, mas ele não era um bandido, eu legitimava, de alguma forma eu legitimava que se fosse um bandido, ele poderia ser assassinado, sabe? E comecei a ter esse entendimento, ouvindo essas outras mães, essas outras mulheres, e eu falei: caramba, eu não posso continuar falando isso, né? Eu preciso falar que, sim, o Jonathan não era um bandido, mas mesmo que fosse, ele não tinha que ser assassinado, né, com um tiro nas costas, totalmente desamparado, né?
como eu ouvi, né, de outras mães que tinham, sim, os filhos envolvidos, mas que ainda assim seus filhos foram executados, com a mão para o alto, pedindo para não morrer, e ainda assim foram executados. Então, para mim, foi muito doloroso também ouvir essas mães falando. Meu filho era um autor de ato infracional, meu filho era varejista, mas no momento em que a polícia pegou ele, ele se rendeu, ele colocou as mãos para o alto, mandaram ele ajoelhar, e ainda assim ele foi executado. E eu ouvi isso de uma testemunha, eu ouvi nessa mãe falar, a mãe falando, eu fui no local onde meu filho foi assassinado e uma vendedora ambulante falou, a senhora é mãe do rapaz, eu vi tudo, ele pediu para não morrer, ele estava com a mão para o alto, mas ainda assim os policiais o executaram. Então, é isso. Se hoje a polícia entra na favela matando criança, mulheres grávidas, como a Catherine Romeu, pessoas idosas que muitas vezes estão apenas num bar, né? Se hoje a polícia faz isso, é porque realmente existe um apelo da sociedade para isso. Existe um apelo midiático para isso, né? Que dá legitimidade, que apoia essas ações. E a gente precisa mudar isso. E não dá para esperar mais, porque a gente está falando de vidas, de se preservar vidas, e não tem tempo para esperar. Essas ações precisam ser imediatas. E assim como eu pude refletir, pensar e mudar muitas atitudes, eu acho que cada um de nós aqui precisamos mudar também, pensar, mudar nossas atitudes, pensar no que nós falamos, porque muitas vezes as palavras podem fazer com que uma vida se perca. Então, é importante a gente também fazer formação política no seio das nossas famílias, dos nossos filhos. A gente precisa fazer isso, porque não dá mais para esperar. Todos os dias, todos os dias. E a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Gostaria de falar. Eu vou tentar. Depois da pandemia, eu perdi um pouquinho a habilidade de falar em público, então o microfone às vezes não me perco no que eu estou pensando, mas eu vou tentar. Estava até esperando alguém fazer a pergunta que eu queria, porque eu não teria necessidade de fazer a pergunta. Mas então, aqui a gente está numa aula inaugural de História, mas eu sou da área do Direito. E várias lições que você trouxe aqui hoje, uma delas foi você falar que não acredita na justiça que a gente tem, mas acredita no movimento que você faz parte. E isso é uma lição para mim, porque eu, assim como muitos amigos e conhecidos da faculdade, que também é do direito, quando a gente passa a pesquisar, que o direito ele se pretende uma ciência separada das outras, sem história, sem sociologia, sem nada, é algo que são só as leis. E a partir do momento que a gente entra em grupo de estudo ou conversa com pessoas de outras áreas, a gente passa a desacreditar do direito. E nesse momento que a gente desacredita do direito, muita gente quer pular fora, para ir para algo que a gente acredita. Mas eu acho que o movimento tem que ser no sentido que você trouxe para cá, não de sair fora, mas de ver que como não funciona, a gente que já está lá, de alguma forma, a gente pode buscar fazer a diferença. E a pergunta que eu queria trazer é se você teria alguma sugestão de como que a gente do direito poderia colaborar, seja trazendo esse debate também para a galera do direito, seja buscando ver se a faculdade consegue trazer um projeto de extensão de oferecer serviço jurídico gratuito, acompanhamento, alguma forma, porque a universidade tem essa capacidade. Muitas universidades têm escritório jurídico para fazer esse tipo de acompanhamento, mas esse escritório ele não funciona. Muitas pessoas precisam fazer estágio durante a graduação e os professores trazem
casos que não existem para a gente trabalhar as petições, enquanto a gente poderia estar oferecendo para quem realmente precisa esses acompanhamentos processuais. E também queria fazer uma segunda pergunta. Se você enxerga uma perspectiva de melhora a partir da atuação dos movimentos ou de alguns profissionais que são engajados, tanto no sentido de oferecer alguma reparação às vítimas, porque eu acredito que a vítima maior é a pessoa que perdeu a vida, mas a família inteira é uma vítima, e o Estado jamais vai conseguir reparar a principal perda, que é a vida, mas de alguma forma ele deve buscar reparar, porque tirou a vida de alguém, mudou a vida, tem perda emocional e etc. E o segundo, que seria da punidade em relação aos crimes que são cometidos. O Estado deveria estar segurando essas vidas, mas ele vai estar retirando. Deveria ser uma decisão pública. Qual o seu nome? Adalberto. Adalberto, primeiro, assim, não desista. Não desista do direito, porque é isso, nós precisamos de pessoas como você, lá, entendeu? Que tem esse outro olhar para as pessoas que serão assistidas, para as pessoas que realmente, para as pessoas que precisam de justiça, né? Então, não desista. Eu acho que é isso, levar esse debate também para o curso de Direito é fundamental. E também, quando você pergunta sobre a impunidade, né? E se a gente... Ai, já me perdi nas perguntas. Acho que a última pergunta, a penúltima. E como se você enxerga uma perspectiva menor, né? E a questão de ser, nessa perspectiva de melhora seria tanto no sentido de reparação à vítima, à família, como de comunidade em relação ao Bom, então, a gente acredita que com a nossa luta, a gente, em algum momento, né, nessa história, a gente vai conseguir, sim, que a impunidade acabe. Com relação à reparação, a nós, mães e familiares, movimentos, a gente vê a reparação como uma forma de não repetição, que é fundamental, sabe? Exatamente. A justiça de verdade, ela nunca vai acontecer para nós que tivemos nossos filhos arrancados do nosso convívio. Mas a gente acredita numa reformulação desse sistema de justiça, que é mais do que necessário, que é preciso. A gente acredita que, através da nossa luta, sim, a gente consiga a justiça, e que a reparação ela precisa ser imediata, porque não tem tempo. As mães, no momento em que perdem seus filhos dessa forma brutal, violenta e inesperada, as mães perdem sua saúde, ficam adoecidas, muitas morrem, as mães perdem seus empregos, as mães perdem sua vida, né? Perdem um pouco da sua vida também. E com relação a esse atendimento, acho importante que a universidade disponibilize. Acho que precisa ser divulgado, né? Amplamente divulgado. Nós temos redes sociais, os movimentos de mães e familiares têm redes sociais, então isso seria uma forma, de alguma forma, a gente poder divulgar isso nas nossas redes, para que as mães e os familiares tenham acesso a essas informações, né? É fundamental, porque, como você disse, não é só a mãe que sofre, é toda uma família que fica desestruturada e adoecida, são os irmãos que perdem seus irmãos amados e perdem um pouco da mãe, né, que nunca mais vai ser como antes. Então, tudo isso é possível.
Eu acho que falta mesmo bastante informação e conexão, né, entre os movimentos de mães e familiares e as universidades, as instituições que podem disponibilizar de algum serviço, de algum atendimento para as famílias que estão precisando. Faltou alguma pergunta? Consegui responder tudo? Que bom ver você aqui sentada. Queria dizer que eu acho que é muito significativo a história, né? Fazendo a sua aula inaugural com a sua presença aqui, né? Ana, você é uma mulher cheia de esperança. Isso é extraordinário. Mas acho que a esperança precisa começar com a história, a gente vai pensar também qual é a nossa vocação enquanto universidade. Então, não é por acaso que o departamento de história, a gente não começa uma nova história sem repassar toda a nossa história. Passado e presente estão conectados. Acho que a universidade ela é um lugar de reflexão e a extensão é um espaço para que a gente possa acolher toda a demanda de conhecimento que é produzida fora da universidade. A sua aula é uma aula que a gente precisaria escutar muitas vezes no departamento de direito. Muito mais importante que qualquer aula que a gente tivesse de criminologia crítica, né? Marcelo, professor de criminologia. Então, queria parabenizar também a Larissa de promover esse momento e a gente poder pensar junto a extensão que está voltando, né? Deveria, e agora, por uma imposição, a gente volta aí com uma taxa significativa de atividades da extensão. Não reproduzir o epistemicídio, fazer o contrário, né? Fazer do espaço de extensão esse lugar onde a gente vai até os locais onde o conhecimento está sendo produzido e não simplesmente traz, a gente que vai para lá. A extensão, a vocação da extensão não é simplesmente trazer e colocar os sujeitos nesse ambiente, que é o nosso ambiente de conforto, né? Que não é um ambiente de conforto, né? Para quem sofre violência sistemática, é um ambiente violento, né? Também. A gente, sem querer, reproduz violência. Então, acho que é um convite também, né, da gente construir isso em conjunto. Chamar você, para mim, Ana, é sempre a reafirmação do compromisso. Não adianta chamar você para dar uma palestra, e é como você falou, depois a sua vocação. E uma das propostas que a gente está não falando ainda, porque a gente só não está concretizado, mas a ideia é que o escritório modelo possa atender, acompanhar, mesmo que já tenha uma defensoria, mas que ele possa estar perto, possa dizer uma palavra, possa acompanhar os processos. Acho que isso é muito importante. Você ensinou para a gente que quem é a gente para desistir do direito, se vocês não desistem. Eu só tenho que agradecer você estar aqui mais uma vez com a gente. Queria fazer uma pergunta, e eu peço desculpa caso você já tenha falado um pouco sobre isso, que eu cheguei atrasada no decorrer da aula. Eu sou do departamento de psicologia. Eu fiquei curiosa de saber se você e as outras mães do movimento tiveram acesso a algum tipo de acompanhamento psicológico, se conhecido por ONGs, o Estado. Como que foi esse processo, né? É claro que é uma reparação, a não repetição, como você disse, é a reparação principal, mas também ter esse apoio, né, psicológico é uma forma de reparação que o Estado deveria prover. Então, eu queria saber um pouquinho de como foi isso. Qual o seu nome? Luísa. Então, é muito difícil a gente ter esse acesso com psicólogos mesmo, né? No ano que meu filho foi assassinado, eu tive muita dificuldade de conseguir psicólogo para minha filha, que na época tinha 9 anos. E eu moro em Manguinhos. Ali em Manguinhos a gente tem um instituto em referência de saúde, que é a Fiocruz. E dentro ali da Fiocruz existe um posto de saúde, que é da prefeitura, mas está dentro da Fiocruz. E ainda assim eu não consegui o atendimento psicológico para minha filha.
E não é um caso isolado, tá? É muito difícil. Alegaram na época que não tinha um psicólogo para atender uma criança. Não, aí depois alegaram que não tinham materiais para atender uma criança. Então, e na escola, a minha filha era um sacrifício para eu conseguir colocá-la dentro da escola. E quando eu colocava, mal chegava em casa, a direção da escola ligava, pedindo para eu ir lá buscá-la, e aí era isso que eu ouvia, né? Eu não estava sabendo lidar com aquela dor da perda do meu filho, e eu não sabia também como lidar com a dor da minha filha, né? Como a Adalberto falou, não é só a mãe que sofre, são todos. Então, e aí chegar na escola e ouvir da professora e da diretora, a Maria Paula ela está atrapalhando a aula, porque quando ela começa a chorar, do nada ela começa a chorar. Como assim que do nada? Ela perdeu o irmão de uma forma violenta. E aí falaram isso para mim. Do nada a Maria Paula começa a chorar e atrapalha a aula, porque os amiguinhos todos levantam das suas carteiras e vão para lá ficar acolhendo, abraçando. Então, as crianças, né, daquela faixa etária de 9 anos, as crianças faziam o papel que deveria ser de todo o corpo escolar, uma escola que fica dentro da favela, sabia de tudo, porque eu conhecia o Jonathan, porque o Jonathan muitas vezes ia lá levar ou buscar a irmã na escola, mas os profissionais não estão preparados para lidar com essa violência que nos atinge. No campo da psicologia também existem muitos profissionais que também estão muito distantes da nossa realidade. Então, já ouvi de algumas mães que começaram um acompanhamento com psicólogo, mas desistiram justamente por não se sentir enxergado por aquele profissional, sabe? E aí fica complicado. E outra coisa, quando a Betânia, né, fala, precisamos colocar isso em prática, né, temos esses psicólogos, os profissionais que podem fazer esse atendimento, né, o Alberto também fala disso, e aí isso, as vítimas, os familiares terão que vir para a universidade, e a gente pensa diferente, eles têm que ir, porque não é só a mãe e não é só o irmão, né? Eles precisam estar dentro desses territórios, fazer esse atendimento, se possível, lá naquele local, porque é ali que eles vão conseguir realmente abranger, né, toda uma família, porque a avó é o primo de 12 anos que viu seu primo ser assassinado e carregado pelos moradores na tentativa de socorrer e que hoje está numa situação de revolta. São os vizinhos que estão adoecidos porque viu aquele menino na barriga da mãe, viu aquele menino nascer e crescer e ficaram adoecidos também com essa situação. Então, quando a gente consegue levar esse atendimento para dentro da favela, as coisas têm mais sentido, sabe? Acho que a gente tem mais um tempinho para uma última pergunta. Eu tenho. Não sei se é porque eu tenho uma pergunta também, mas se vocês quiserem também, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Ana Paula. Obrigada mais uma vez pela aula, pelas contribuições, né, para a vida acadêmica, mas diante de toda a amplitude, né, que tem a sua fala e os seus debates, para as nossas vidas pessoais também, né? E eu queria ouvir um pouco, não sei se você se sente confortável para falar sobre isso, falar mais um pouco sobre isso também, mas eu queria ouvir um pouco, né, sobre o seu olhar, né, enquanto pessoa política, né, que mobilizada a partir das corporalidades, da produção de subjetividades diárias, né, que você, enquanto mãe,
pessoa política e trabalhando em conjunto com outras pessoas também, né? E que constrói conhecimento diário, né? O que é que você teria, né, para nos dizer, e aí é um pouco de como você se sente também, né, nesse lugar de fala, de como a gente conseguiria, de alguma maneira, trabalhar, né, para unir um pouco mais essa ideia das experiências, as teorias, as práticas, né? Como é que você, enquanto sujeito político, você, enquanto mulher, enquanto mãe, né, que tem toda essa experiência e tudo isso que você, né, tem para nos ensinar um pouco mais, como é que você, né, conseguiria falar um pouco para a gente dessa atuação da universidade? Eu não falo universidade enquanto PUC ou qualquer uma outra instituição de forma isolada, mas enquanto universidade, eu pergunto isso enquanto estudante, para que eu possa me melhorar e para que eu possa aprender um pouco também, né, sobre como agir, como atuar enquanto estudante, enquanto universitária, né? E o que você, né, diria para a universidade, né, sobre essas ações, né, sobre essas resistências diárias, cotidianas, né, sobre essa luta cotidiana de vocês, né, como que a gente poderia, de alguma forma, trabalhar enquanto instituição, não para minimizar, mas para contribuir de alguma maneira, né, e acompanhar essa construção do conhecimento, de alguma maneira participar, né, dessa construção que une a experiência e a teoria, né, porque de nada seríamos nós, enquanto estudantes, né, se não fossem as experiências compartilhadas conosco nesses espaços. Então, seria um pouco disso. Será que você consegue falar com a gente, por favor? Obrigada. Oi, Luísa. Então, olha, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte: eu acho que a universidade ela deve disponibilizar bolsas para a gente fazer esse trabalho aqui, como a própria Betânia falou. A gente produz conhecimento, a favela produz conhecimento. Não é só, eu não estou vindo aqui apenas fazer um relato, não. É produção de conhecimento e eu agradeço a Betânia por levantar isso, por falar disso, porque é isso, muitas vezes chega um repórter ou então até mesmo, né, um acadêmico e só quer ali, vai até a mãe, chama a mãe, eu soube da sua história, você pode, né, eu estou fazendo uma tese com mestrado, com doutorado, né, se apropriam da nossa dor, da nossa história, e aí depois a gente nem sabe o que aconteceu, não temos um retorno do que ele escreveu, o que foi falado, e isso tem que mudar, sabe? A gente não está aqui para mexer na nossa dor à toa, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito. Quando eu me disponibilizo a sair da minha casa e deixar várias coisas, eu tenho um compromisso comigo, com a minha luta, com meu filho, com as outras mães, mas acho que eu tenho um compromisso também com vocês que estão aqui, né, para ouvir. Eu acho que cada um aqui, o tempo de cada um é muito importante, né? E se vocês estão aqui também, se disponibilizaram a ouvir, porque eu acredito que querem, de alguma forma, transformar, né, esse mundo em que a gente está. E eu acho que uma iniciativa seria isso, disponibilizar bolsas para que a gente possa produzir esse conhecimento, possa desenvolver um trabalho e também possa receber para isso, né? Porque hoje eu estou aqui, se eu tivesse um trabalho formal, qual a empresa que me dispensaria? Ela perdeu o filho, foi o Estado que causou esse dano na vida dela, eu preciso liberá-la para ela ir lá dar uma aula numa universidade.
patrão não tem esse entendimento. A gente vive num sistema capitalista, né? A gente vive ainda num regime escravocrata, né? E é isso. Então, a gente precisa pensar formas, sim, dessa passagem de conhecimento, de produção de conhecimento, também ser remunerada, né? Eu acho que respondi, Luísa? É isso? Fico pensando aqui, ouvindo, né, e vendo assim, que bacana que a nossa primeira aula, nossa aula inaugural, né, do semestre, abrindo o semestre, está aqui trazendo a participação, né, que eu acho que a extensão, falando, abrindo, né, para ouvir a história do movimento, que eu tenho certeza que está provocando agora uma reflexão muito grande em cada um, que faz com que cada um também, dentro dos seus campos de pesquisa, seja no direito, na história, na psicologia, na educação, né, que possa agora se permita pensar que história que eu estou produzindo, que conhecimento que a gente está produzindo aqui dentro, e a partir de agora também pensar em outras formas, né? Outras narrativas, outros sujeitos, outras formas de escutar. Então, isso eu acho que é fundamental, era essa mesma proposta. Fico muito contente também que a gente possa aqui refletir as atividades de extensão de uma forma interdisciplinar, né? Isso é muito importante. Então, discutir história pública, discutir como é que a gente escreve, né? Como é que nós, historiadores, aprendizes de historiadores também, podem escrever de outras formas, né? Outras histórias que considerem as experiências, o ponto de vista, os sujeitos, né? Outros sujeitos, que tirem da invisibilidade, como você falou, né? Eu acho que é fundamental. Eu tinha outra pergunta para deixar para uma outra hora, para a gente conversar mais, mas queria te agora também, nesses minutos finais, passar para você fazer suas considerações, algo que não tenha ficado, algo que você queira complementar. Ai, gente, eu falo bastante, né? Eu acho que agora, no momento, não vem nada à cabeça, mas então, já que foi me dado esse espaço, essa oportunidade, eu vou abusar. E aí eu vou levantar aqui se tornou nosso hino de guerra, da luta das mães, que passa também no documentário, que é uma música do Mano Teco, que é lá de Acari. E ele fez essa música, acabou chamando algumas mães para participarem do clipe. Essa música se chama Quilombo, Favela, Rua. Tem no YouTube, quem tiver interesse. E porque desde a primeira vez que eu li a letra, que eu vi a letra, eu falei, caramba, esse é o nosso hino. E geralmente nos nossos encontros as mães falam, vamos cantar aquela música e tal, que se chama Quilombo, Favela, Rua, e é papo reto nosso, vou te passar a visão. Já que a real não se vê na televisão. Essa mídia tem um lado, ser porta-voz do Estado, como muitos nos ferrando e se passando de aliado. É chegada a hora dos divergentes se juntar. Partimos para o caô, não há quem possa segurar. O problema não é meu, não é seu, é nosso. Não sabiam? Punhos cortando o ar. Punhos cortando o ar. Punhos cortando o ar mostram não somos minoria. Hoje, o quilombo vem dizer, a favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós.